Olá pessoal, como vão? Meu nome é Eduardo Reis, sou nutricionista e estou aqui para discutir com vocês sobre como calcular, como montar uma prescrição nutricional. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, assista, e esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como prescrever essa dieta para atletas. Se você ainda não sabe, quer acompanhar, fique aí. É isso aí, turma. Vamos começar a discutir um pouquinho então sobre como montar essa prescrição para os nossos atletas. Antes da gente começar a falar diretamente dos atletas, vamos só fazer uma revisão? Nós falamos ontem um pouquinho sobre como se planejar, como é montado uma estrutura pedagógica para que você consiga programar o seu planejamento nutricional. Então ontem nós falamos sobre orientações, falamos sobre estratégias, falamos sobre métodos, falamos sobre meio nutricional e falamos sobre a forma com que esse meio nutricional ele é aplicado. Ontem nós citamos uma das principais fontes, que é o trabalho do ISSN, tá aí o artigo para vocês de novo. Quem não leu, leia esse trabalho, ele é muito importante para que a gente consiga ter um pouco mais de conhecimento na área da nutrição esportiva. E quem não leu ainda também, leia os pareceres do American College, que é esse próximo artigo. Apesar de muito próximos em relação às distribuições energéticas, a gente vai perceber que os problemas estão exatamente quando a gente fala de volume. A gente fala de pessoas que têm uma intensidade fisiológica aumentada, uma intensidade fisiológica alta por conta das práticas esportivas ou por conta das provas do treinamento, e o volume de treino ele imprime ainda mais essa intensidade. Então ela fica um pouco mais elevada. E é aí que os cálculos começam a ficar um pouco estranhos. A gente viu ontem que esses cálculos, na hora que a gente coloca o máximo de carboidrato, o máximo de proteína e o máximo de lipídio, essas contas não ultrapassam 4.977 calorias. Não sei se vocês lembram no vídeo passado, mas a distribuição ficou assim. Agora a nossa dúvida é, e esses atletas que gastam essa quantidade calórica absurda, como é que eles fazem? Então a gente tem estimativas aí, como por exemplo do professor Asker Dukendrup, que colocou várias atividades de ultra endurance com um gasto calórico de até 16.000 quilocalorias. Acompanhe nesse slide. Então dá pra gente perceber que existe ainda um intervalo muito grande. Por que esse intervalo ainda não foi preenchido? Pessoal, essas provas de ultra endurance, elas não têm muito tempo, né, que elas foram criadas. Então, como aumentou muito o volume dessas provas, e para isso o pessoal tem treinado volumes ainda maiores, a gente tem tido essa evolução nesses intervalos, nesses gapzinhos de nutrientes aí. Então eu acho que a gente ainda possa ter alguma evolução em dosagem de nutrientes por grama por quilo, ou por percentual de oxidação, tá? Então a gente pode ter algum tipo de surpresa aí. Então vamos avaliar aí o que é que o ISSN chamou de uma dieta normal. E aí depois as necessidades aumentadas para um atleta que tem uma intensidade, que treina de 2 a 3 horas por dia, fazendo 5 ou 6 sessões por semana. E a gente ainda tem também os atletas de elite, né, que são aqueles que praticam entre 3 e 6 horas de prática esportiva em 1 ou 2 sessões por dia, 5 a 6 vezes por semana. Então as recomendações se diferem um pouquinho, e agora a gente tem que saber o seguinte: como fica a distribuição energética em cada uma desses intervalos. Pessoal, só uma coisa importante. Eduardo, por onde que eu vou calcular? Gramas por quilograma dia ou percentual de macronutriente? Aí que está a grande dúvida. Por quê? Para a gente calcular por percentual
de nutriente, a gente tem que saber quantas calorias essa pessoa gasta. Para a gente saber quantas calorias essa pessoa gasta, a gente teve que fazer lá a avaliação nutricional. Os 5 passos fundamentais para a gente conseguir entender essa pessoa e o comportamento dessa pessoa. Os 5 passos da avaliação nutricional são: anamnese, sendo que essa anamnese eu tenho dados pessoais, dados clínicos e hábitos diários. E eu tenho os questionários alimentares. Nesses questionários eu tenho recordatório 24 horas, eu tenho um questionário de frequência e eu quero coletar qualidade e quantidade de alimentos. O passo número 3, a antropometria. Eu vou fazer dobras, circunferências, bioimpedância, pletismografia, ultrassom, DEXA. O que eu vou usar para fazer o meu controle? Importantíssimo. O meu controle é feito através da antropometria. E eu ainda tenho exames clínicos, e a partir dos meus exames clínicos eu posso gerar suspeita e fazer os meus exames bioquímicos. Então, para eu saber qual é o meu ponto inicial, eu tenho que ter feito essa avaliação nutricional para essa pessoa. Ponto. Eu ainda tenho 2 ferramentas que eu posso utilizar para entender essa pessoa, mas que não tem a ver diretamente com o cálculo, que é ferramentas de coach para saber o comportamento dessa pessoa. Eu ainda posso usar os testes genéticos para saber se existe algum tipo de limitação genética. Tem muito a evoluir, mas já é uma realidade, então você pode se especializar nessa área também. 5 pontos, coach mais teste genético. Eu sei dessa pessoa, e agora? Vou fazer fórmulas, eu vou usar calorimetria indireta sempre que você puder, quando a gente estiver tratando de atletas de alto rendimento, ou então de atletas de elite. Por favor, vamos atrás de uma calorimetria indireta. Pelo menos para a gente conseguir estimar com maior qualidade. Já existem vários artigos em muitas plataformas aí. Você pode identificar que existe uma diferença muito grande entre a estimativa das fórmulas e a calorimetria indireta. Então, se você puder, por favor, vá para a calorimetria indireta. Que você analise lá a taxa metabólica basal e que faça a estimativa do fator atividade também. Quanto que essa pessoa gasta por dia em calorias para se manter ativa nas suas práticas ou no seu treinamento. E ainda tem que calcular o efeito térmico do alimento. Então são esses 3 compartimentos onde eu vou gerar o meu gasto energético total. E aí eu preciso, a partir desse gasto, gerar um consumo para eu conseguir me adequar. Para eu calcular então percentual, eu preciso saber o gasto. Para eu calcular gramas por quilo, eu preciso saber o peso desse indivíduo. Então tem muita gente que, por conta de não ter a calorimetria indireta, migra para o método de avaliação através do peso. Só que eu tenho que saber o seguinte: essa pessoa está com perfil atlético adequado ou não? Esse é um tema para um próximo vídeo para a gente falar, ok? Então, se essa pessoa está com peso adequado, perfil adequado para essa modalidade, eu posso fazer em cima desse peso a estimativa por gramas por quilograma dia, ok? Beleza, turma? Agora no raciocínio que a gente seguiu, vamos pegar esses dados do ISSN, que ele chamou de uma dieta normal, uma dieta para atletas e uma dieta de atletas de elite, e vamos fazer a distribuição energética. O que eu estou tentando buscar com vocês? Bom, independente da recomendação, se eu utilizar essa recomendação máxima, qual vai ser a quantidade de calorias doadas para a dieta? E qual vai ser a distribuição energética? Qual o percentual de carboidratos, proteínas e lipídios dessa dieta? Ok? O que a gente fez aí então foi pegar essa dieta normal, que o ISSN chama, pegar a dieta para atletas. O que seriam esses atletas? Pessoas que têm práticas esportivas de 2 a 3 horas por dia, 5 a 6 vezes por semana. E atletas de elite, que é o que eles chamaram de 3 a 6 horas de prática esportiva por dia, tendo 1 a 2 sessões por dia, 5 a 6 vezes por semana. Então, se vocês perceberem, a distribuição ficou muito diferente. A gente está pegando os limites máximos. Então, na dieta normal, confere comigo de novo. 5 gramas de carboidrato, 1,2 de proteína, 1,5 de lipídio por quilo por dia, tá?
A hora que a gente fez essa distribuição, deu 48% de energias a partir de carboidrato, 14% a partir de proteínas e 38% a partir de lipídios. Então, se vocês perceberem, carboidrato ok, proteína ok, mas o lipídio ele deu acima da recomendação máxima, que é de 35%. Então, provavelmente eu tenho que fazer uma adequação, porque lipídios a mais pode ocorrer um pouquinho de acúmulo de gordura, né? Isso eu ainda tenho que saber. Essa distribuição tá bacana, mas qual é o meu método? É hipercalórico, normocalórico ou hipocalórico? Um dos 3 métodos eu tenho que responder. Então esse lipídio um pouquinho aumentado, se ele for normocalórico ou hipercalórico, ele pode causar acúmulo. Agora, se ele for hipocalórico, pode ser que não. Então, entenderam? Eu preciso saber qual é essa dosagem máxima para o meu atleta, para eu entender a distribuição e eu saber qual método ele está atendendo. No segundo passo, a gente tem atletas. Então, pessoas que praticam de 2 a 3 horas de atividade física por dia, 5 a 6 vezes por semana. Dosagem máxima de carboidrato, 8 gramas por quilo. Proteína, 2 gramas por quilo. Lipídios, eles colocam agora percentual. Ixi, para não embananar, vamos considerar 1,5, ok? Começou com gramas, vamos com gramas até o final. Então nós estamos falando aí de uma ingestão onde o carboidrato, prestem atenção, de 48 para uma dieta normal, para atletas ela sobe para 60, acima do limite superior de uma dieta normal. A proteína, que era 14%, subiu para 15%, sensível à troca, tranquilo. E os meus lipídios, que era 38%, agora são 25% do total da dieta. Então uma distribuição um pouco mais interessante. Mas eu ainda tenho que saber, método hipocalórico, normocalórico ou hipercalórico, né? Lembrando que o consumo de calorias do meu atleta, ele é um pouco aumentado, tá? E nós ainda vamos chegar num limite superior. Atletas de elite, ele está chamando de 3 a 6 horas de prática esportiva por dia, 1 ou 2 sessões, 5 a 6 vezes por semana, ok? Então ali ele está considerando o limite máximo de carboidratos de 10 gramas e SSN, 10 gramas de carboidrato por quilo. Proteína 2,2, os lipídios vamos considerar 1,5 para não misturar gramas com percentual, ok? A nossa oxidação de carboidrato subiu de novo para 64%. A proteína voltou aos 14% e os lipídios em 22%. Parece uma distribuição muito bacana, tá? Lembrando que a gente ainda tem uma prescrição que é do American College, ok? Vamos colocar aí agora do American College. Então vocês puderam perceber que o American College coloca os limites superiores. Então ele considera 12 gramas de carboidratos por quilograma corporal, 2,4 de proteína. E a gente tem esse lipídio aí também de 1,5. Se a gente fizer os cálculos, são 4.977 calorias, que foi o que eu falei na aula passada. É o máximo de ingestão calórica, considerando o limite de todos esses nutrientes. Com uma distribuição de 68% de carboidrato, 13% de proteínas e 19% de lipídios. Parece ainda uma distribuição muito bacana, mas o limite máximo de calorias de 4.977. Lembrando que ainda essa quantidade calórica deve respeitar um método hipo, normo ou hipercalórico, ok? Pessoal, agora eu tenho uma pergunta para você. Preste atenção, preste muita atenção. Nós fizemos uma distribuição energética. Nós testamos o que o ISSN chamou de uma dieta normal para atletas e para atletas de elite. Ainda olhamos o intervalo um pouco superior do American College. Será que não existe um atleta de elite que gaste mais de 4.977 quilocalorias por dia? E agora? E aí? E se meu atleta precisar de mais de 4.977 quilocalorias por dia, o que acontece? Pessoal, agora eu quero compartilhar um caso com vocês. Vamos pensar, agora é hora da gente pensar. Há pouco tempo atrás eu tive com um preparador de tênis aqui do Brasil
E ele falando sobre atletas com 70 quilos de peso corporal, gastando mais de 8.000 calorias dia. Nós estamos falando de 8.200 quilocalorias para um indivíduo de 70 quilos com perfil atlético adequado à modalidade, tenista profissional. 8.200 calorias. E agora, você quer calcular por gramas ou você quer calcular por percentual? Bom, nós já estouramos o limite superior de gramas. Se é 4.977 quilocalorias, nós já estouramos o limite superior. Então, se eu colocar o limite superior de carboidratos, proteínas e lipídios, eu não vou conseguir a quantidade calórica desse atleta dia. Esse cara pode ter perda de rendimento por não conseguir recuperar, e aí a performance foi pro saco. E agora? Quer calcular por percentual? Como é que faz? Eu falei para vocês que quanto maior o volume, maior a intensidade fisiológica, maior a doação a partir de carboidratos, não foi? Vamos pensar em alguma forma? Juntos. Bom, pessoal, então vamos extrapolar esses limites aí. Nós estamos falando de um tenista pro, 1,68 m, 70 kg, 8% de gordura, apto, né? Nós estamos falando de um cara pro e com um gasto energético de 8.200 quilocalorias. E agora, hein, cara? Vamos fugir completamente do que a gente programou? Então, se vocês perceberem, a gente fez a primeira distribuição aí. Nós pegamos a quantidade calórica que esse cara consome aí e a gente pegou e dividiu de acordo com o percentual. Vamos dar uma analisada. O que nós fizemos aí, pessoal? Se vocês perceberem, a gente colocou 70% de carboidratos, a gente colocou 12% de proteínas e 18% de gordura. Vocês perceberam que à medida que esse atleta vai se tornando elite, ele aumenta a necessidade de carboidrato, porque a intensidade sobe, se a intensidade sobe, aumenta a oxidação de carboidrato. É fácil, lembra do livro do professor, lembra do livro do McArdle de Fisiologia do Exercício, ok? Então, 70% de carboidrato, 12% de proteína, 18% de lipídio. Parece uma distribuição energética bacana. Mas prestem atenção de novo na distribuição energética. A distribuição energética me deu 3,5 gramas de proteína por quilo, 2,4 de lipídio por quilo e 20,5 gramas de carboidrato por quilo. Nós extrapolamos qualquer evidência científica, extrapolamos qualquer medida adotada por ISSN, American College, dietistas do Canadá, etc. E agora? Eduardo, mas eu preciso colocar essa quantidade calórica para esse cara. Será que não tem como eu mudar essa distribuição? E se ao invés dessa fosse essa? O que a gente fez? Existem alguns artigos sustentando que eu posso colocar 3 gramas de proteína desde que o volume do meu treinamento seja alto e que eu tenha treinamento resistido, que é o que normalmente acontece com atleta de elite. 3 gramas. Então a gente tem isso aí, a gente tem alguns artigos que falam 3,4, 4,4, mas vamos deixar 3 gramas, ok? Então nós colocamos agora o limite superior 3 gramas de proteína por quilo, o limite superior de lipídios de 1,5. O restante nós vamos colocar de carboidrato. Então nós vamos atender a proteína, vamos atender o lipídio e vamos deixar o restante de carboidrato. Olha de novo a distribuição. 78,23% de carboidrato, 10,24% de proteína e 11,52% de lipídios. Muito louco isso aí, né? Só que se vocês perceberem, os carboidratos deu 23 gramas por quilo por dia. E aí, pessoal, nós extrapolamos o limite máximo do American College em quase 2 vezes. E agora, o que é certo e o que é errado?